Então, muito boa noite. Eu sou Cris Aguiar, eu vou conduzir aqui essa conversa agora, essa noite. Mas antes da gente começar, eu preciso dar 2 avisos. O primeiro é que no próximo domingo, devido ao feriado, a gente não vai ter atividades no centro, tá? Então, não vai ter palestra, a casa vai ficar fechada. E quem tem livros emprestados da biblioteca, dá uma conferida lá se está no prazo, né? Quem já venceu ali o prazo do empréstimo, se puder retornar os livros, que são sempre bastante úteis. Aqui, às vezes, a gente fica defasado, né? Com alguns exemplares. Então, vamos lá. Vamos começar, primeiro, chegando, né? Vamos chegar na palestra. Então, vamos fazer uma respiração profunda, vamos nos conectar aqui com essa casa. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Vamos deixar tudo que não for desse momento lá fora, né? Estar presente nesse momento. E o mais importante de tudo, né? Que a gente consiga, sempre que estivermos aqui reunidos, que a gente consiga deixar um pouquinho de nós, né? E levar um pouquinho de todos nós para casa, né? Que seja uma noite bastante agradável e que a gente consiga aí fazer algumas reflexões que sejam propícias, interessantes aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Juventude e espiritualidade, né? Construindo o amanhã. É sempre uma via de 2 mãos, né? A gente pensar em juventude, pensar em futuro, pensar em construção de futuro e colocar aqui no meio, né, desse título, espiritualidade, né? Hoje a gente começa a perceber, né, já há algum tempo, mas a gente percebe o quanto que muitas vezes os jovens, eles não estão presentes, né, tanto quanto poderiam, né, tanto quanto deveriam, talvez, dentro das casas espíritas, dentro de igrejas, enfim, templos. Por quê, né? Por que é tão difícil a gente trazer, né, os jovens para compartilhar essa questão da espiritualidade, né? Se conectar com algo maior, sair um pouco do materialismo, sair um pouco das coisas que são, de fato, né? Em algum momento a gente percebe muitas delas até supérfluas, né? O que importa mesmo, muitas vezes eles não alcançam, né? E eles, no sentido, também sempre com um olhar de que eles, hoje, né, éramos nós lá atrás, né? Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro o momento que a gente está vivendo, e eu trago uma das maiores dificuldades quando a gente fala em trazer os jovens, né, para a casa espírita e para frequentar outros tipos aí de religiões, e, enfim, e doutrinas para exercer a espiritualidade. A gente tem que pensar em comunicação. Como comunicar isso para eles e como convidá-los para estarem aqui. E quando a gente fala de comunicação, vamos lembrar que não faz muito tempo a gente se comunicava através disso aqui, né? Quem é que nunca escreveu uma carta e postou no correio? Quem é que nunca recebeu uma carta do correio? Então, a comunicação, ela passa, né, desse meio totalmente analógico e a gente dá um passinho para frente. E aí a gente começa a se conectar não só pela escrita, mas também pela voz, né? Então a gente tem um grande salto tecnológico, né, com a chegada do telefone. E eu estou falando de muito pouco tempo atrás.
Também há muito pouco tempo atrás, a gente passa dessa comunicação através do telefone e a gente vai para um tipo de comunicação nova, que aí a gente engloba agora a internet. E a internet, na época em que ela era discada, na época em que a gente trocava, não era o WhatsApp de hoje, né? Eram e-mails, né? Você tinha que entrar no seu e-mail para receber o quê? A carta, né? Muito bem, vamos avançando, avançando. Então, vejam, se a comunicação aqui já deu um grande salto, vamos pensar agora o quanto que o mundo mudou quando a gente fala de inteligência artificial. Percebem como às vezes fica complexo a gente entender o porquê dos jovens, né, de repente não estarem aqui ouvindo uma palestra, né, ouvindo, né, recebendo uma comunicação falada aqui. A gente está numa era em que a inteligência artificial hoje é realidade. E para muitas áreas, né? Eu tenho um sobrinho, que ele é médico, e ele fez uma residência em cirurgia robótica. E eu me lembro, há uns 7 anos atrás, talvez um pouquinho mais, quando ele comunica que vai fazer essa residência, a primeira coisa que eu penso é, eu jamais faria uma cirurgia com um robô me operando, né? Por que isso? Porque a gente não nasceu aqui, né? A maioria de nós. A gente nasceu aqui. Então, mesmo para quem já está acompanhando toda essa evolução, eu demorei muito para entender o que era uma cirurgia através de robôs, né, de braços mecânicos, utilizando também a inteligência artificial ali nos softwares e tal. E ainda não faria, né? Mas começo a compreender um pouco melhor. Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente apresenta de novo, tudo que a gente tenta apresentar para o outro, vai passar pela comunicação. E aí, no mundo em que hoje o celular, né, os smartphones, tem aquela famosa barra de rolagem infinita, como é que você atrai, né, essa juventude, né, aqui para o centro, por exemplo? Muito bem. E aí, dito isso, dizendo que esse mundo mudou de fato, eu mesma, né, nos meus quase 50, eu achei que eu jamais, em hipótese alguma, eu diria isso aqui. No meu tempo, as coisas eram diferentes. Na minha época, tudo era diferente. A minha geração não fazia desse jeito. Eu nunca imaginei que eu estaria dizendo isso tão cedo, né? Porque realmente, quando a gente fala em tecnologia, há grandes saltos. Então, como que a gente vai acolher essa geração? Como é que a gente vai transmitir algo para essa geração? Pensando que a comunicação hoje está lá na inteligência artificial. Como compreender essa geração? Como que a gente vai inspirar essa geração que nasceu aqui e não aqui, e não aqui? Então, essa reflexão é que vai nortear aqui a conversa essa noite, tá? Então, vamos lá. Fato. Toda geração acha que a próxima geração está perdida, né? Então, a gente olha hoje, a gente fala, meu Deus, ninguém mais lê, né? Essa juventude está perdida. Eu ouvia isso do meu pai, né? A geração está perdida. Esses jovens de hoje vão governar o Brasil amanhã, né?
Peguei no colo meu sobrinho, hoje ele está fazendo cirurgia. Como passa rápido, e a gente sempre vai ter o então chamado conflito geracional. Só que esse conflito geracional, ele é algo inato da civilização, da humanidade, né? Então, a gente sempre vai ter essa questão de achar que no nosso tempo era melhor, no nosso tempo era diferente. Tá. E aí? Então o jovem de hoje ele é ruim? Ele não é bom? Ele é pior, né? A gente tem que começar a quebrar um pouco esses paradigmas de afirmações com essa carga, né, de responsabilidade ou da falta de responsabilidade que a gente coloca nessa geração que hoje está aí com seus 9, 10, 12, 18 anos. E aí, a gente tem que pensar que eles estão enfrentando desafios completamente diferentes dos nossos. Se antes a estabilidade para um jovem era estudar, se formar, arrumar um emprego, né? Casar, fazer uma família. E aí, hoje é diferente, né? Hoje a gente encontra outras questões muito mais complexas, a começar pelo mercado de trabalho, né? A gente tem que entender o que esses jovens estão buscando, de fato. E aí a gente começa a mudar um pouco a lente. Porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente tem que pensar assim, na adolescência, o momento, né, quando o ser humano ele sai ali da infância, ele vai para a adolescência, ele começa a buscar o quê? Identidade. Porque antes, a criança ela se sente parte da mãe, parte do pai. Ela é pertencente daquela família. E ela começa a perceber que, de repente, ela tem um corpo, que ela tem uma opinião. Né? Acho que eu já contei aqui até. Eu tive um susto muito grande na primeira vez que a minha enteada falou que ela não queria ir com a gente. Né? A gente sempre nem perguntava para ela. Simplesmente ela estava no carro, ela ia. Onde a gente ia, ela ia. Né? E aí, um belo dia, ela falou, não quero ir no mercado. E a gente tomou um susto, porque a gente percebeu que agora ela era uma opinião, ela tinha uma opinião, né? Ela tinha um querer diferente. E nesse momento ela se percebe. Isso ela tinha acho que uns 8, 9 anos, talvez um pouquinho menos. Então eles estão buscando uma identidade agora fora da família. E aí, quando eles fazem isso, esse olhar, né, para fora do que é o primeiro círculo social dessa criança, desse ser humano, ele vai buscar, então, um novo pertencimento e também um novo propósito. E aí começa tudo aquilo que eu coloquei antes. Os conflitos de geração, as dificuldades de comunicação. E aí, o que a gente tem que fazer, então, com tudo isso? Como é que nós aqui dentro da doutrina espírita a gente percebe, né, essa mudança? Como que a gente vai perceber esse jovem, né, a juventude? Então a gente tem que pensar que mesmo o espírito lá encarnou, né, nasceu bebezinho, é uma criança. Vamos lembrar lá o ser humano, né? O ser humano é o único mamífero que não sobrevive se alguém não cuidar. Né? Então, a gente precisa de um cuidador. Guardem bem isso. Se a gente não tiver alguém para nos alimentar, para nos proteger, né? Para nos limpar, né? Para não oferecer afeto, a gente não vai sobreviver. Tá? Tá. Então, apesar do espírito estar ali naquele corpinho daquela criança, né, ser uma criança, estar na infância, ele é uma criança nessa encarnação.
Porque esse espírito, ele é um espírito milenar. E ele está vivendo o quê? Uma nova experiência agora. Isso é muito importante ter claro. Por quê? Porque quando a gente aprofundar aqui, dentro dessa questão 385 do Livro dos Espíritos, que vai falar da infância, a pergunta vai ser essa, né? O que é que determina a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? E agora vamos lá. Para quem é pai, mãe, para quem tem neto, para quem tem irmãos pequenos, para quem convive com criança, falem para mim agora. Não falem, pensem. Aquele ser humaninho tão fofinho, tão querido, tão cheirosinho, tão gostosinho de estar, né? De repente, ele vai dormir uma coisa e acorda outra, né? E pode até parecer, né, que tem o que aconteceu aqui com esse serzinho, que muda, e muda muito, e é drasticamente quando a gente fala de entrada para a adolescência. Só que isso não é uma alteração de espírito, né? Não é um que sai e outro que entra. Até parece, mas não é. É o mesmo. Só que o que vai acontecer nesse momento? Então, vamos entender um pouco a infância e vamos entender a adolescência dentro da visão espírita, tá? A infância, ela vai aparecer como um período de proteção, ela vai precisar de proteção, e ela vai aparecer, a infância, né, como uma oportunidade. Oportunidade para quem? Para o espírito que encarnou e que agora é um bebê e é uma criança? Sim, mas a oportunidade real é de quem? Dos pais. Dos pais, dos cuidadores, da família como um todo. Então, quando essa criança é recebida numa família, a gente tem que pensar que não é ela que está recebendo sozinha, puramente, a vida, o dom da vida, mas é principalmente os pais que estão recebendo a oportunidade de se melhorarem através dessa criança. Então, a gente não pode esquecer que a comunicação aqui na adolescência, ela fica difícil. E, realmente, tem vários fatores biopsicossociais, né? Tem fatores hormonais, tem fatores de individuação do ser humano, tem uma série de fatores que é perfeitamente explicado, né, através da psicologia, através da medicina. Mas tem esse componente aqui. O que o responsável, aquele que recebeu a oportunidade de preparar, de acolher, de educar, e quando eu falo educação, não é por favor, com licença e muito obrigado, também é, mas não é só isso. Aliás, está bem longe de ser a primeira coisa. Mas é que oportunidade que esses cuidadores aceitaram, pegaram para si e transformaram em algo que vai o quê? Facilitar não só a comunicação, mas a relação com esse adolescente. Então, falar que o adolescente é difícil, falar que ele é aborrecente, é fácil. Agora, assumir a responsabilidade, o que você fez lá desde o comecinho? Você não, nós, né? O que a gente fez lá desde o comecinho até essa idade? Aí a coisa vai mudar de figura, né? Então, aí agora a gente vai entender o quê? Que a infância vai permitir, sim, então, como eu falei, né? O acolhimento, né? Pelos pais, pelos cuidadores,
vai permitir que esse espírito ali, né, essa criança, esse ser que acabou de reencarnar, receba amor, receba cuidado, receba educação. E qual é a maior e mais importante primeira educação que uma criança, já desde antes de nascer, deve receber dentro da família? Valores morais. Valores. A educação aqui está muito depois, né? A educação no sentido de, com licença, por favor, muito obrigada. A educação do ABCD, a educação do 1, 2, 3, 4, 2 mais 2 são 4, está muito depois. Bem antes disso, a gente tem que pensar na educação de valores. Difícil? Talvez. Vamos aprofundar. A infância é aquele momento que a gente fala assim, a criança é uma esponjinha. A gente não pode falar nada fora da linha, eles captam, né? De repente, a criança chega ali com uma palavra nova de onde saiu. Então, eles estão mais abertos aos conselhos. Então, o que você vai depositar ali abundantemente nessa criança? Valores morais. Certo? Faz sentido? Muito bem. Quando você consegue, lá desde o começo, né, dar essa segurança, dar esse acolhimento, dar esse ensinamento de valores, a criança, ela tem a oportunidade de fazer o quê? Reformar tendências e desenvolver virtudes. Então, vamos lá. Eu não falei que o espírito era milenar? Opa, voltei lá. Que o espírito era milenar. O que acontece? O que a gente ouve sempre nas palestras? Que a gente não começa do zero. A gente nunca vai começar do zero, vai? Não, né? A gente vem trazendo o quê? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive de outras encarnações, de alguma forma, dentro de nós. O fato da gente não lembrar, e isso é segurança para nós, que bom que a gente não lembra, né? Ainda bem que a gente não lembra, mas a gente traz. Tanto que quando a gente fala que isso aqui é uma escola, que é um mundo de provas, de expiações, que a gente está aqui para aprender, para se melhorar, está aqui, ó. Aquele espírito lá, quando ele vem, enquanto criança, essa infância, que a gente vai dizer ali até uns 9, 10, 11 anos, né, a chamada pré-adolescência, a gente vai ter eles muito abertos para quê? Para impregnar coisas boas. Por quê? Porque quando ele faz esse amadurecimento, esse salto de amadurecimento ali ao longo da adolescência, ele pode utilizar tudo aquilo que ele adquiriu lá na infância, para quê? Para ajudar ele a superar os desafios, as suas provas, as suas expiações, os seus resgates. Então, olha como muda, a lente muda. Agora não é mais o adolescente, agora é você como cuidador. Então, tudo que a gente fizer pela criança, pelo adolescente, né, pelo jovem de uma maneira geral, o jovem adulto que a gente fala, a gente está fazendo para ajudar eles a superar, a passar pela vida com mais, ou melhor, com menos, né, dificuldade. Certo? E aí, na adolescência, ela vai aparecer o quê? A revelação do Espírito. Então, aquilo que já está na gente, na adolescência, começa a aparecer de fato. E o que muda? O Espírito
Parece, mas não é. Ele não vira outra pessoa. Ele começa o quê? A retomar sua natureza própria, mostrando com mais clareza tendências, escolhas, forças e fragilidades que estavam mais veladas na infância. É simples assim. Quem é que deseja ter o filho? Os pais? Na maioria dos casos, em alguns casos não assim exatamente, mas há esse desejo, né, do filho, tem que haver o desejo do quê? Da educação moral. Não pode estar separado uma coisa da outra. Muito bem. Então, a adolescência vai revelar aos poucos quem aquele espírito já é e também o que ele ainda pode transformar a si mesmo e ao seu meio. Tá? Bom, e aí como é que a gente vai começar? Aí você fala assim, pois é, Cris, mas aí o que acontece? Agora meu filho já tem 16 anos. Perdi a chance? Perdi a oportunidade? Absolutamente, né? Antes tarde do que mais tarde. Sempre vai ter chance, sempre vai ter oportunidade. Mas o que precisa, então, agora, já que ele não é mais aquela esponjinha, né? Ele já tem ali a sua personalidade, ele já tem as suas percepções, as suas opiniões, os seus quereres, né? Então, o que a gente faz agora para conseguir entrar, né? Comunicar com esse jovem? Então, veja lá. Primeiro, escuta verdadeira. A gente tende a banalizar o adolescente. O sentimento do adolescente. Porque eles são dramáticos. Eles são muito dramáticos. Eu estava com uma paciente agora, ela tem 13 anos. 13 para 14. E ela participou de um festival de dança lá. Campeonato de dança, e a equipe dela perdeu. E ela chegou hoje na terapia, ela falou assim, eu estou de luto. Eu falei, eu imagino a dor que você está sentindo. Vamos lá, me conta, como que é isso? Eu estou rindo aqui, mas lá eu não ri. Né? Mas a hora que ela falou assim, ela sentou, e o corpo, né? Eu estou de luto. Então, assim, porque é isso mesmo. Ela expressou aquela decepção, ela expressou o quê? Frustração. Essa palavra tão escassa, né? Esse sentimento tão escasso nas crianças e nos adolescentes hoje. Ela estava frustrada. Como é que eu acolho isso? Eu escuto. Me conta, o que aconteceu? Não foram bem? Como que foi? O que houve? O que o outro fez que vocês não fizeram? Como é que foi? Escuta verdadeira. Tem que ouvir. Tem que ouvir. E assim, lá dentro, você até pode rir. Você pode até achar assim, meu Deus, que drama. Mas não é. Para eles, validar esse sentimento é o primeiro contato, assim, ó, para você ligar, para você se conectar com esse jovem. Referências confiáveis. Meu pai costumava falar assim, ó, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Olha que difícil. Como assim? Porque agora eu tenho opinião, agora eu percebo. Como é que eu vou fazer o que ele está mandando? Né? Entra naquele, é medo ou respeito, né? Como é que eu vou fazer o que ele está mandando se eu não estou vendo ele fazer o que ele está mandando eu fazer? Exemplo. Conexão. O que mais? Acolher? Sim. Ser permissivo? Não necessariamente. Muito do que muitas pessoas chamam de birra numa criança
é necessidade de comunicar. A birra é uma necessidade que a criança tem de se comunicar e não consegue. Por quê? Porque é uma criança, porque o sistema límbico não está desenvolvido, porque o córtex pré-frontal ainda não tem freio. Tem um negocinho lá no meio do cérebro chamado amígdala, aquilo ali está pulsando dentro do cérebro. A criança não tem controle, mas ela quer comunicar. E aí como é que faz? É birra. Acolhimento. É compreender. Quando você escuta de verdade, você sabe o que está por trás daquele luto daquela adolescente. E aí você consegue trabalhar, né? Convites significativos ao bem. Temos que fazer caridade. O que você faz? A palavra é bonita, de fato. Você dá o exemplo, você convida. Vocês já convidaram algum jovem para vir para o centro? Vocês já convidaram, vocês já fizeram isso? Ele não vai, ele não vai. Não gosta. Vocês já convidaram? Já insistiram, né? Vamos lá. Não gosto de ficar aqui sentado. Sim, 1 hora aqui sentado é difícil, até para adulto. O celular aqui coça dentro do bolso, né? Imagina para o adolescente, que está lá na inteligência artificial, lá, conversando com o chat GPT, com o Gemini, sei lá, banana, não sei das quantas. Então, a gente tem que fazer convites para eles. Tem que convidar. Não quer? Tudo bem, convida de novo. Não quero? Convida de novo. O não você já tem, né? Vai que 1 hora a pessoa fala assim, o que será que tem lá que não para de me convidar? Convida para outra atividade, para um grupo, convida para outra coisa, se não quer ficar aqui na palestra. Tem tanta coisa, né, que dá para fazer. E o jovem, ele precisa de um lugar onde ele possa pertencer, sem julgamento, sem críticas, sem nada. Ser ele. Eu gosto muito de falar, assim, dar exemplos práticos, porque eu acho que conecta aí, vocês fazem as relações de vocês, né? Então, agora, começa aquele momento, minha enteada tem 12, então agora começa o momento do dormir na casa da amiguinha, né? E eu tô lá assim, ai meu Deus, quando chegar aqui em casa. Uma vez eu falei, convide lá as amiguinhas. Meu Deus, eu precisei de 1 ano para me recuperar. Só que, e estava todo mundo bem. Na hora de dormir, uma teve dor de barriga, outra dor de cabeça, outra dor nas costas, a outra eu falei assim, nossa mãe, abri a caixa de remédio e comecei a dar. Falei assim, vamos tomar aqui balinhas, né, para todo mundo aqui, para se acalmarem. Então, assim, é difícil às vezes para a gente. Quem tem filho, né, que gosta de videogame, vocês já viram que 3 meninos juntos jogando videogame? Parece um campo de futebol dentro da casa da gente. É uma loucura, é uma loucura. Mas é o espaço onde eles pertencem. Se a gente conseguir, né, olhar para isso como, venham, né, façam aqui a bagunça. Fiquem à vontade aqui. Isso é conectar. Isso é abrir espaço para esse jovem poder falar com você. Terminei um livro ontem, é uma psicóloga americana, o nome dela é Sue Johnson. Ela é uma das, vou dizer assim, como é que eu chamo isso? Ela concebeu um tipo de terapia chamada TFE, que é terapia focada nas emoções. E ela conta uma história muito interessante. Quando ela era jovem, adolescente, ela foi para uma festa sem a mãe saber. Ela disse que ia dormir na casa de uma amiga, foi na casa da amiga e chegando na casa da amiga, as duas resolveram ir para uma festa. Lá na festa, a mãe não estava sabendo, a mãe estava em casa tranquila, a filha dormindo na casa da amiguinha. Muito bem. Lá pelas 3 da manhã,
Deu ruim na festa. Coisas aconteceram na festa. O que ela faz? Ela pega o telefone e liga para a mãe, às 3h da manhã, e fala assim: mãe, vem me buscar? A mãe desliga o telefone e vai. Deu o endereço, enfim, chegou lá. E ela, desesperada, porque sabia que ia levar uma bronca da mãe. A mãe pegou ela, botou dentro do carro, não falou nada. Foram um caminho inteiro ouvindo musiquinha. E a mãe tratando ela normal. E ela pensando, amanhã eu vou levar uma bronca. Ou quando chegar em casa eu vou levar uma bronca. Chegar em casa, a mãe não falou nada. Amanhã eu vou levar uma bronca. Chegou na manhã seguinte, ela não levou a bronca. E a mãe não perguntou nada. Passaram-se anos. Depois de adulta, ela pergunta para a mãe. Fala, mãe, aquele dia que eu te liguei, você não fez nada. Por que você não brigou comigo? Por que você não falou? Por que você simplesmente foi lá e me pegou? Por que você fez isso? E a resposta da mãe, porque você me ligou. Conexão. Ela sabia que ela não estava certa, ela sabia o risco que ela estava passando, ela sabia que ela poderia levar uma bronca, mas ela ligou para a mãe. Compreende? Eu daria bronca, com certeza. Mas a questão aqui é, quando o negócio apertou, ela tinha o pertencimento, ela tinha a mãe, ela tinha confiança na mãe. E ela ligou. E quantos jovens que não ligam? Tá, pesou o clima, né? Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer tudo isso na prática? Agora vamos à prática do negócio, né? Como é que se conecta? Muda a pergunta. Muda a pergunta. Em vez de ser uma pergunta de cobrança, uma pergunta de exigência, de bronca, né? Muda a pergunta. O que há de errado com esse jovem? Muda, né? O que será que esse jovem, esse espírito jovem, está pedindo? Está pedindo educação, moral, vínculo. O que ele quer? O que essa criança birrenta quer comunicar? Está pedindo um norte, uma direção? O que eles querem? Muda, muda. Em vez de exigir, ofereça. Vê como que você conecta. O que mais que dá para fazer? Antes de perguntar, por que você fez isso? Né? Pergunta, o que você não conseguiu fazer sozinho? O que você não deu conta? O que você poderia fazer? O que eu posso te ajudar para você fazer diferente? Muda a pergunta. Não é tirar a responsabilidade, melhor, a responsabilização, né? Causa e efeito, ação e reação, não é isso. Mas é oportunizar para esse jovem ter mais repertório para fazer boas escolhas. E vai acertar sempre? Claro que não. Vai errar. E quem é que vai lá juntar quando ele cair? Você. Você vai ajudar. O jovem, ele não vai se aproximar só por ideias. Não vai. Não vai. Ele vai se aproximar das pessoas que fazem aquelas ideias terem sentido. Gente, não existe mais. Quando no meu tempo, meu pai falava, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Hoje não existe mais isso. Se você não explicar, se aquilo não estiver claro, se aquilo não fizer sentido, possivelmente esse jovem, ele não vai te ouvir, ele não vai vincular, ele não vai se conectar. Tem que fazer sentido. Tem que explicar o porquê.
E tem que deixar a criança no lugar da criança. Porque, às vezes, na melhor das boas intenções, os pais olham para os seus filhos e veem ali um ser humaninho evoluído, né? Uma pessoa já, não, é super maduro, não, se vira. O filho para quem vocês têm que olhar é o mais bonzinho. Porque esse está sobrevivendo, esse está se virando com o que tem. Ele não dá trabalho. Aquele que dá lá, que faz, que erra, que, nossa, revira a família, esse está conseguindo se comunicar. Então, tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. O que mais? Isso aqui é maravilhoso, né? Vocês já foram em restaurante quando tem família assim na mesa? Vocês já perceberam que a grande maioria das famílias, o casal também, amigos, enfim, tá todo mundo em volta da mesa. Primeiro que ninguém come antes de tirar foto, né? Mas está todo mundo em volta da mesa e sempre tem 1, 2, 3 ali no celular. Podem observar. Então, uma família que pede menos tela, mas nunca se olha à mesa, vai ensinar pela prática o oposto do que diz, não vai vincular, não vai conseguir entrar nesse adolescente. E aí vamos pensar numa coisa. Se você é o responsável, está recebendo essa oportunidade, né? Se a criança é uma esponjinha, se eu estou mostrando aqui formas de se conectar com esse jovem, se eu estou falando que a educação ela tem que ser muito mais dos valores do que do, por favor, muito obrigado, com licença, que é importante também. Como que você faz isso dentro de casa, pelo exemplo? Uma das formas é o evangelho no lar. Faz o evangelho no lar. Ah, mas eu preciso arrumar a mesa, eu preciso comprar um livro, eu preciso combinar o horário. Gente, evangelho no lar é simples. Tem que ser fácil. Tem que ser gostoso. Ele não precisa de cerimônia. Ele não precisa ser mirabolante. Ele só precisa ser verdadeiro e constante. Ai, porque gente, vocês têm o telefone aí, entra ali, pega um texto. Google, Kardecpedia, mensagem. Um Pai Nosso. Evangelho no lar. É uma das formas. A juventude, ela tem um livre-arbítrio também. Então, o que cabe a nós? Preparar esse jovem para ele exercer o livre-arbítrio da melhor maneira. Então, assim, para resumir ali tudo que eu falei, ele precisa desse espaço possível onde ele possa ser ele, errar, acertar. Ele precisa da proteção, né? Mas não da superproteção. Porque, às vezes, a gente vai na permissividade achar que está deixando o filho livre, que está deixando aquele jovem livre. Ele tem um livre-arbítrio? Tem, mas você coloca o quê? Limites. Então, você nem superprotege e nem abandona. Você deixa ele caminhar, mas você está por perto. Limites saudáveis. O que mais? A educação espiritual, né, que vai atuar ali nessa família, muito pelo exemplo. Certo? Então, não é tirar a responsabilidade do jovem
não é nem com superproteção, nem com abandono, mas é dar o livre-arbítrio para que ele possa exercer isso de uma forma melhor possível, né? Da melhor forma possível. Estou quase terminando, tá? E lembrei dessa passagem. Jesus também nasceu, né? Jesus também foi um bebezinho. Jesus também foi adolescente. E aí? E aí que da mesma forma que nós somos espíritos milenares e que a gente precisa dessa infância, dessa adolescência para fechar esse sistema familiar, dando oportunidade, né, para os pais, para os cuidadores fazerem o seu papel, eu lembrei desse episódio quando Jesus era jovem, nessa passagem, quando ele tinha por volta de 12 anos, que os seus pais, então José e Maria, foram lá para Jerusalém numa festa de Páscoa. E como faziam todos os anos, né, eles iam para lá para essa festa, e nesse ano, ao retornar para casa, eles perceberam que Jesus ele não estava no grupo. Aqui começou o primeiro episódio do Esqueceram de Mim. Ele não estava ali. E aí? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E vamos procurar. E Jesus era uma criança, né? Criança. Criança. No lugar de criança. Beleza. Cadê Jesus? Depois de alguns dias, né? Encontraram ele no templo. E o que Jesus estava fazendo? O espírito mais evoluído que já passou pelo planeta. O que ele estava fazendo? Sentado entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo pergunta. O que Jesus estava fazendo? Aprendendo. E aí ele diz, por que me procurei... essa palavra é muito difícil para mim. Procurar... Por que estavam me procurando? Né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Maduro. Entretanto, ele não estava palestrando. Ele estava ouvindo. Ele estava perguntando. Ele estava aprendendo. É o exemplo da criança. A criança precisa aprender. Se até Jesus foi lá para o templo para aprender, acho que quer dizer alguma coisa aí, né? E o que eles nos ensinam com essa passagem, né? O que isso nos diz? Nos diz que ele aparece ouvindo e perguntando, e não apenas respondendo. Nos diz que ele demonstra essa consciência de missão, mas ainda respeita o tempo do amadurecimento. Olha que lindo isso. A gente está respeitando o tempo desses jovens. Depois do templo, volta para Nazaré, né? Eu tenho que ler daqui, gente, que eu não enxergo. Depois do templo, volta para Nazaré. Espiritualidade também se desenvolve na rotina, na família e no trabalho, no exemplo. E aí tem uma passagem lá de Lucas que diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Entende? Tempo. A nossa parte, a parte deles, o sistema se fechando. Ok? Reflexão final. Então, o que eu gostaria que ficasse, né? Que vocês pensassem, que vocês, talvez aí no Evangelho, no lar aí, com os seus jovens, pudessem trazer, né? Para refletir. Escutar antes de julgar. Escuta. Escuta. Ser referência antes de cobrar coerência. Chega de faço o que eu faço, como é que é? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço.
fazer da casa, da sua casa, do seu lar e da casa espírita, lugares de pertencimento, lugares de direção e lugares de esperança. E eu, quando comecei a montar a palestra, fiquei montando ela inteira, pensando na música da Elis Regina, como os nossos pais. Queria até colocar ela aqui, mas eu vi que a letra não tinha muito sentido, era meio contra, né? Meio no sentido contrário. Mas eu fiquei pensando muito nessa música, e aí eu queria concluir essa conversa aqui hoje, essa apresentação, dizendo assim, ó, não precisamos repetir tudo como os nossos pais. Nós podemos honrar, né? Nós podemos honrar o que a gente recebeu e transformar o que ainda precisa evoluir. Então, a gente não precisa fazer igual. Mas a gente pode fazer o quê? Transformar. Pegar o que a gente já sabe, transformar e melhorar. E melhorar a comunicação, e melhorar o vínculo, e melhorar o lugar seguro, melhorar a conexão. E quem sabe, aí sim, né, fazer o que a proposta da palestra, né, sugere no começo, que é o quê? Unir o jovem com a espiritualidade. Para construir o quê? Planetinha melhor. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigada por me ouvirem. Uma boa noite, uma boa semana.